Diário possível, mas inventado. Data: 22 de novembro de 1497. Local: Cabo das Tormentas. Meu amor por estar na água dentro de um barco é antigo. Primeiro, desejo ansioso por estar em pedalinhos no meio de um lago. Depois, na adolescência, por alguma razão que hoje me escapa, eu decidi que o meu sonho era ter um caiaque. Eu ganhei um. Na verdade, 2. Um era para minha irmã. E foi das maiores felicidades que eu senti na vida até hoje. O cheiro sintético do barquinho recém-construído. A primeira vez que eu entrei no caiaque, num lago do clube que a gente frequentava, foi como retorno a algo que eu conhecia desde sempre. Eu, sempre tão medrosa, me senti em casa, com uma destreza no entrar e sair, no movimento dos remos, nas manobras que eu fazia feliz até chegar lá no meio do lago e ficar parada, sem nenhuma pessoa por perto, e só senti o sol me queimando e o silêncio enorme. Depois vieram os passeios de barcos de tamanhos variados pelo litoral. Eu descobri que mesmo morrendo de enjoo depois, o que eu gostava mesmo era de estar no mar, de ver o barco ancorando, de pular na água lá do convés e nadar até a praia. Essa sensação de sair da água, desse chão móvel de água e pisar em terra, para mim continua incomparável, uma espécie de síntese do que é a experiência humana, uma experiência narrada de pessoa para pessoa, como Benjamin fala. Quem viaja tem muito que contar, diz ele, mas quem fica em terra também. O mar dá a narrativa futura de possibilidades. A terra, a narrativa passada das raízes. Descer do barco e pisar em terra traz a mim esse resumo de todas as histórias possíveis. Das viagens marítimas nascem as histórias que eu amo. A aventura de Odisseu, cujos barcos em que voltava a Ítaca são atirados por 1000 ilhas, vítimas da vingança de Poseidon. E a outra, a aventura portuguesa. Na Lagoa do Taquaral, em Campinas, no interior de São Paulo, tem uma caravela igual à caravela que o Pedro Álvares Cabral se lançou aos mares numa viagem quase às cegas. A caravela é em tamanho real. Visitar essa caravela e seu tamanho real sempre me apavora. Não é porque ela é grande, não, é exatamente pelo contrário. Ela é muito menor do que eu acharia que uma caravela que cruzou os mares desconhecidos no século XVI tinha que ser. Quando eu vejo essa caravela, eu imagino esses homens meses e meses num barco minúsculo daqueles, e isso chega a me dar palpitação. Eu comecei a procurar o tamanho exato da caravela para contar para vocês, e percebi que eu achava que era a Santa Maria Pinta e Nina. Não, gente, essas são da frota do Colombo. A frota do Cabral era formada por 9 naus, sendo 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Não me perguntem o que é naveta. Se é menor do que a caravela, eu já estou imaginando um botinho salva-vida. Além do formato das velas, o que diferenciava uma embarcação da outra era o tamanho. Enquanto as caravelas mediam 22 metros de comprimento e transportavam até 80 homens, as naus podiam chegar a 35 metros e tinham capacidade para 150 tripulantes. A caravela do Cabral, na verdade, era uma nau que chamava Anunciação e tinha cerca de 28 metros de extensão por uns 8 de largura na parte mais larga e 38 metros de altura. Já a Santa Maria, a caravela, ou nau, não entendi direito a diferença na real, ninguém sabe direito qual era o tamanho de fato ou como ela era de aparência. Isso porque ela encalhou num banco de areia lá no Haiti. O Colombo chegou a reclamar em cartas que o navio era muito grande. Mas a maioria dos estudiosos calcula que a Santa Maria possuía aproximadamente 23 metros de comprimento e 7 de largura. Era menor ainda do que a que tem na Lagoa do Taquaral.
Já não te deu palpitação? Pensar em cerca de 100 homens num barco desse mínimo tamanho por quase 2 meses me apavora um pouco. Me apavora também pensar que, em termos de tecnologia, essa viagem foi muito mais louca e inconsequente do que qualquer missão espacial. Aliás, chama nave espacial e nave é navio. Só que uma navega no oceano e a outra no oceano espacial. Mas pensa, hoje a gente tem comunicação via rádio, sei lá que tecnologia. Esses caras que entraram nesses botes para atravessar um mar desconhecido tinham só as estrelas para guiar. É poético, é lindo, dá para fazer várias sagas e metáforas, mas pensando pragmaticamente, é uma loucura. 1.500 tripulantes saíram de Portugal. 500 chegaram de volta do tal descobrimento. E com essa loucura, eu acho bem normal que os portugueses tenham toda uma parada com o barco. Mas essa coisa vem de muitos e muitos anos na história ocidental. Imagine a cena. Centenas, talvez milhares de pessoas numa praia. Um navio se prepara para partir. E ninguém sabe se a viagem vai dar certo, se aqueles marinheiros um dia vão voltar. O mar é vasto, cheio de monstros. Chegar ao destino é incerto. Choram então mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas. Choram Marias e Clarices. Arrancam os cabelos tomadas pela dor, pelo desespero. O mar nessa época devora apenas os homens. E de repente, com os marinheiros já embarcados, ali da praia surge um velho que diz: ó glória de mandar, ó vã cobiça dessa vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimentas. Lá em 1572, o Camões já apontava essa aventura comercial como cobiça. E esse velho que fala aos navegantes prestes a partir, amaldiçoa aquele que primeiro pôs velas num barco e compara essa sanha com Ícaro e Faetonte, dois personagens que quiseram ir além do que permitia a força humana e se compararam aos deuses. E seu destino foi trágico, talvez como o nosso. Esses navegantes sabiam do desastre? Por outro lado, Fernando Pessoa, relendo os Lusíadas, fala no poema mais bonito do mundo, O Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Na verdade, barcos me causam emoções contraditórias, quase opostas, mas juntas, formando um grande paradoxo. Eu penso na liberdade aprisionada de um barco. Essa perspectiva das grandes navegações da história, levando as pessoas a muitos e muitos lugares e ao mesmo tempo reclusas num objeto flutuante por meses. A insegurança da viagem sobre o nada, que na verdade é um mundo desconhecido. A liberdade de todas as possibilidades que a jornada traz, encontros, tesouros, arapucas. Ninguém passa incólume navegando, mas é quase um movimento estático, uma ansiedade calma de estar num barco, à mercê do mar ou de um grande rio. Eu sempre penso nesses versos. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase eu fui procurar na internet, então cito com moderação, parece que foi dita por um general de 1 a.C. chamado Pompeu, que tinha que levar trigo das províncias para Roma de barco, correndo todos os riscos possíveis, precariedade das tecnologias de navegação, piratas, naufrágios. Mas a gente conhece essa frase por causa do Fernando Pessoa, justamente, e mais recentemente porque ela foi musicada pelo meu cunhado, Caetano Veloso,
E obviamente tem gravação da Bethânia. Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso, dito no momento que não tinha nada de preciso em navegar, repetido anos e anos mais tarde pelo Pessoa, nos diz: viver não tem precisão nenhuma, no sentido da exatidão, mas toda precisão no sentido da necessidade. Não tem bússola nem astrolábio para dar rumo à vida. E eu não sou daquela que me fio na mensagem cifrada dos astros, que isso me acalmaria. Por exemplo, culpar Mercúrio retrógrado por uma merda que eu mesma fiz seria uma paz. Eu acho que dentro de mim mora um navegante fenício ou um argonauta. Os barcos e embarcações são levemente fraudados pela minha imaginação. Navegantes, mercadores de vidro e cerâmica, joias preciosas e tinta púrpura que só eles sabiam fazer. Essa parte eu não herdei dos ancestrais fenícios, péssima que eu sou no trato comercial. Mas o encantamento de que havia maravilhas em trânsito, esse permanece mesmo dentro de um caiaque, que não tem nenhum porão, mas me liga a esse universo tão fundo de humanos que puseram velas em um barco e desenharam novos mapas, fundaram cidades e criaram um mundo. Acontece que criar um mundo, fora dessa minha fantasia aventureira, também significa criar este mundo aqui, injusto, desigual e violento. Porque nos porões das naus há roubos, crimes e genocídio. A aventura marítima, fora do mundo onírico em que às vezes a gente transforma o passado, foi uma aventura comercial mesquinha que custou a vida de centenas de milhões de pessoas. Também tenho um amor imenso por piratas. E isso vem antes do Johnny Depp no Piratas do Caribe. Talvez meu amor pela caça aos tesouros venha de Goonies. Não tenho amor pela violência corsária, apesar de entendê-la, mas pela utopia pirata, pelo X marcando tesouros escondidos, pelas regras piratas, pelas contravenções piratas, pela capacidade de literalmente sumir do mapa que a vida pirata acarreta. E até pelas pernas de pau, olhos de vidro e cara de mal. As maldições piratas, as lendas, o estrago que eles fizeram às realezas, tudo isso me encanta demais, num lugar que eu nem sei explicar direito. E por isso também gosto da pirataria, da expropriação de bens, das contravenções propostas no mundo do capital que os piratas trazem. Nem sei direito se era assim mesmo, muito provavelmente não, porque inclusive eles traficavam escravos e não tinham lá muitos escrúpulos. Mas eu não consigo deixar de achar piratas fascinantes. Na verdade, o que eu gosto da ideia de navegar é que tem uma ambiguidade intrínseca. É estar à deriva, mas com algum controle. O caminho existe. Os navegantes, afinal, desenharam os mapas do mundo. O caminho existe, mas não fica marcado como um pasto. A água é sempre algo novo. Um conhecido que fica desconhecido. Uma incerteza junto com certezas. Existem as cartas marítimas, os instrumentos de navegação, que tornam cada vez mais a viagem segura. Mas há naufrágios. Eu lembrei agora daquele verso lindo do Neruda falando de uma relação no fim. Tudo em ti foi naufrágio. Mas talvez seja isso que eu ando sempre procurando. Um barco perto da costa, desenhando os mapas, vendo as correntes e os ventos. Não a caravela temerária prestes a cair nos abismos do mar desconhecido. Eu acho que eu sou uma navegante costeira mesmo. Não um Vasco da Gama. Não o time, que é bem legal, aliás, mas aquele navegante que conseguiu fazer a rota marítima para a Índia, passando pelo Cabo das Tormentas, que hoje é o Cabo da Boa Esperança, e cuja viagem é contada por Camões. Muitas metáforas cabem num barco, e muitas mais vão caber depois que a gente descobre que cabiam 150 marujos numa caravela minúscula em alto mar, cruzando o oceano desconhecido. E eu aqui com medo de sair de casa, num mundo com GPS, e tão conectado que se eu quiser sumir do mapa, aí sim tenho que me esforçar. Do que eu tenho medo, se eu sei que não é preciso, mas que ainda assim é necessário? Nessas horas eu penso na coragem desses homens, e em menores quantidades, mas que também existiram, mulheres
que se lançaram numa nau rumo ao desconhecido. E me acho bobo nos meus pequenos medos. É isso. Navegar é cada vez mais preciso, de todas as maneiras. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia! Que terra você avista quando está no mar?